Veja bem, quando a Bíblia diz que Deus expulsou Adão do paraíso, não está se referindo ao paraíso físico, aquele jardim, né, que ele vivia ali no meio do mato, coqueiros, rios, belos. Não está se referindo a nada disso. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O que nós precisamos entender é que mesmo tendo Deus expulsado Adão do paraíso e ficar separado dele, Deus sempre falou com o homem. Deus nunca abandonou o homem. Porque não é porque o seu filho foi rebelde ou foi expulso de casa, né, ou cometeu um erro, que você vai abandonar, você não vai mais falar com ele, você não vai mais orientar ele. Não, não é nada disso. Nem nós que somos seres humanos fazemos isso, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Então, desde o início do mundo, passando ali por Noé, Abraão, né? Desde o começo do mundo, em todos os séculos, Deus sempre esteve orientando o homem. Deus sempre enviou a sua palavra através de anjos, através de visões, de sonhos, de profetas. Mas o homem estava sempre rebelde à palavra de Deus. E aí chegou no que chegou. Eles se tornaram escravos no Egito, né? Por mais de 400 anos. Veja quantas gerações pode se estabelecer durante 400 anos. Né? Quantas gerações ficou no Egito, nasceram no Egito, aprenderam a cultura do Egito, né? O povo judeu, né? O povo separado por Deus. Veja quantas gerações viveram no Egito antes da libertação. Ia morrendo uns, ia nascendo outros, aprendendo ali a cultura dos egípcios, né? E eles não perderam totalmente a visão de Deus, porque Deus estava sempre preservando alguém, Deus estava sempre se manifestando ali através de um profeta, de um sábio, para relembrar a eles quem eles eram, né? Embora estivessem ali no Egito. Então o avô ia contando para o pai ia contando para o filho, e eles sempre, independente de não conhecerem mais a Deus, né? Como os patriarcas, eles iam preservando ali aquela história. Até que Deus os tira do Egito, liberta, né? Deus tira ali, você vê que Moisés estava morando ali na casa do tal do faraó, né? Foi criado ali dentro. Depois Moisés descobre as suas raízes, Deus fala com ele e envia ele para libertar o povo. Esse povo saiu maravilhado, viu o poder de Deus, né? E, enfim, chegou lá no Monte Sinai, lá Deus deu a lei, né? No monte de pedra, aqui na terra, Deus deu a lei a Moisés. E eles, ao longo dos séculos, vinham desobedecendo a palavra de Deus durante a caminhada do povo de Israel no deserto. Vinham desobedecendo a palavra de Deus. Estava sempre rebelde, estava sempre desobedecendo a Deus, sempre na desobediência. Se misturavam com outros povos, faziam feitiçaria, bezerros de ouro, adoravam outros deuses, mesmo tendo visto tudo o que eles viram diante dos olhos dele, né? Os sinais, os milagres, as maravilhas de Deus. Por isso que sinais e milagres, né, visíveis, isso não converte ninguém. Por isso que nós cristãos hoje, nós vivemos pela fé. Pela fé no que não vemos, pela certeza. Porque Deus já fez isso. Deus já fez. O sujeito passou no meio do mar aberto, né? Que muitos não acreditam nisso, a ciência, né? Outras pessoas, não é um direito deles também. Eles não são obrigados a acreditarem nisso, né? Tem gente que quer impor, não, você tem que acreditar que o mar se abriu. Não, a pessoa acredita se Deus quiser que ela acredite, né? Mas por que Deus não faz esse tipo de coisa hoje? Porque Deus já fez. E isso não adiantou, né? Quantas pessoas estão dentro aí desse sistema religioso, né? Que dizem que faz supostos milagres, sinais, e essas pessoas continuam com a vida do mesmo jeito. É como o povo de Israel. Para que um povo para ver mais sinal do que aquele povo? Sinais, prodígios, maravilhas, fogo caindo do céu. E nem por isso eles se converteram. Era um povo rebelde. E além de serem rebeldes, se achavam. Diziam, não, e se encostavam em Deus. Nós temos Deus. O nosso Deus é poderoso. É aquele que afogou o faraó, que destruiu o faraó. Mesmo quando Deus não estava apoiando eles, mas eles se apoiavam. As nações do lado deles ali tinham medo deles, né?
porque sabia que eles eram protegidos por um Deus poderoso. Por isso que eles deitavam, enrolavam, né? Viviam na rebeldia. Então eles caíam, Deus levantava, caía, Deus levantava, e isso veio por séculos, né? E geralmente falsos profetas do próprio meio do povo judeu, nasciam falsos profetas, surgiam falsos profetas, e o povo passava a dar ouvido àqueles falsos profetas. Veja, no meio do povo de Deus. É como hoje, aonde estão os falsos profetas dos dias de hoje? E estão justamente dentro do sistema religioso, né? Líderes evangélicos, líderes católicos, que estão pregando supostamente a palavra de Deus. Esses homens naquela época levavam o povo de Deus à destruição, levavam o povo de Deus à idolatria, à desobediência. Veja se não acontece isso hoje, né? Os supostos líderes católicos, que são os mais antigos, o que eles fazem? Eles levam as pessoas à idolatria, adorar deuses, deusas, santos, santas, usa o nome dos apóstolos, usa o nome de Maria, fazem imagens. Para quê? Para fazer comércio, vender vela, vender terço, manter as pessoas aprisionadas, né? Para que eles possam explorá-las economicamente e depois usar elas politicamente, né? Então você veja que a religião anda junto com quem? Com a política, com o governo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, e isso veio se arrastando há séculos. Eles fazendo sacrifícios, né? Eles pecavam, caía, aí faziam sacrifício. Então chegou uma época que Deus disse: pronto, basta, não quero mais sacrifício. Deus já começou a reforçar a sua promessa que ele fez a Abraão, que é a promessa da graça, né? Deus já começa ali a reforçar. Quando chega em Isaías, no profeta Isaías, nosso irmão, profeta Isaías, grande Isaías, quando chega na época de Isaías, pronto, ali Deus já estava farto. Deus já estava farto de sacrifícios, de hipocrisia, de tudo que não presta do povo de Israel. Veja que desde o começo do mundo Deus vem falando com eles. Olha quanta coisa Deus fez no meio deles. Pois é. Então, ali em Isaías, Deus já começa a usar a Isaías para profetizar a salvação, a graça dele, né? Então veja, quando Deus quis dar a lei, né, ao povo judeu, Deus chama Moisés, o leva a um monte de pedra, né, o Monte Sinai, aqui na terra. Não foi no céu em lugar nenhum. Foi aqui na terra, no Monte Sinai, que fica ali na Arábia. O famoso Monte Sinai. E aí Deus dá a lei ali, as suas leis, a Moisés. Mandamentos, ordenanças, lavamentos, cerimônia, todas essas parafernálias. O povo recebeu, mas não obedeceu. Que adianta receber se não ia obedecer? Tanto não obedeceu que Deus já estava farto. Então quando Deus chega em Isaías, ele começa a reforçar o que é a graça, que viria a graça, começa a estabelecer ali, já apontando um novo tempo, né? Veja quantos profetas houve antes de Isaías e depois de Isaías. Mas você vai ver que o profeta Isaías está ali já no limite. Ali chegou o limite de Deus, né? Se você começar a ler o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 em diante, você vai ver que ali começa Deus não a abandonar o povo judeu, mas, como diz o ditado, partir para outra, né? Partir para uma coisa nova. É como você está a vida inteira ajudando uma pessoa e a pessoa nunca reconhece o que você está fazendo. Então você não abandona aquela pessoa, não quer mal aquela pessoa, mas você vai procurar quem lhe valoriza. É mais ou menos isso que Deus fez. Ele disse: chega, eu vou ter que ficar castigando esse povo é um povo rebelde, então agora chegou a hora de eu me manifestar, me revelar às outras nações, que havia outras nações ali perto deles, que são justamente o povo estrangeiro, os gentios, que somos nós nos dias de hoje, aos gentios. Então você vai observar aqui em Isaías, no capítulo 1 em diante, você vai entender que quando Deus falava com Isaías, no capítulo 1 em diante, você vê que ele recebia o quê? Ele recebia visões de Deus. O profeta Isaías recebia visões de Deus, recebia a palavra de Deus através de visões, através de inspiração. Deus inspirava ele e mandava que ele fosse falar ao povo. E Isaías continuou fazendo isso, desde que ele começou
entender a voz de Deus. Aí Isaías vem do capítulo 1 até o capítulo 5, né? O capítulo 5 inteiro. E quando chega no capítulo 6, aí a Bíblia diz assim, Isaías é escolhido profeta, ou o chamamento de Isaías. O chamamento de Isaías. Aí você diz assim, mas peraí, ele não está pregando lá desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele já não estava pregando? Que chamamento é esse? Então quer dizer que o que ele estava fazendo lá não foi Deus quem mandou? Que Deus está chamando ele agora? Não é estranho? Aí você pode dizer assim, não, esse livro aí de Isaías não deve estar em ordem cronológica. Ao invés de colocarem lá no capítulo 1, colocaram no capítulo 6. Não, o livro de Isaías está certo. Porque veja que aqui no capítulo 1, você vai ler depois com calma, você vai ver que Deus continua ali usando Isaías, dando visões, repreendendo o povo de Israel, falando das baboseiras que eles faziam, né, da desobediência deles. Mas Isaías, como ele disse, é a hora que Deus já chega. Agora eu vou partir para outra. Vou dar valor a quem me dá valor. Eu vou me apresentar a um povo que nunca me conheceu, porque eu estou aqui no meio desse povo. Esse povo não me valoriza. Lembra que ele disse lá em outro profeta que ia fazer ciúme ao povo judeu com outro povo estrangeiro, que somos nós? E hoje o sistema religioso, principalmente o evangélico, faz o que com o povo? Leva o povo a ter ciúme do judeu, quando era o judeu que tinha que ter ciúme da gente, tá vendo? Totalmente o oposto. Os judeus se orgulhavam de ter a lei, né? Nós temos a lei de Deus, nós somos o povo protegido, nós temos o Criador dos céus e da terra, temos a Torá, mas não obedecia e nem tinha condição de obedecer, porque o único homem que obedeceu à lei foi o próprio Deus quando se vestiu de homem e se chamou Jesus de Nazaré. E lembrando que ele não é de Nazaré, tá? Não é da Bahia, não é de São Paulo, não é do Rio, não é de lugar nenhum. Ele é Deus. Eles chamavam ele de Jesus de Nazaré porque ele nasceu ali. Pois é, você precisa entender isso, tá? Não tem religioso que fala em nome de Jesus de Nazaré. Né? O Nazaré, né? Mas ele não é de Nazaré, não. Ele é Deus. Ele é do universo inteiro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, Deus vem falando, né? Ainda estava ali falando e já começou a preparar o caminho, né? Você veja que é Isaías que Isaías profetiza, né? Ele levou sobre si as nossas dores, né? Os nossos pecados, Isaías 53, tudo uma preparação para o que ia acontecer lá na frente na cruz. Ali Deus já começa a começar o projeto dele da graça, né? Você vê que tem uma passagem em Isaías que Deus fala, né? Assim como pensei, né? Assim vai acontecer, sucederá. Então aqui em Isaías, no capítulo 6, diz que é o chamamento de Isaías. Você já entendeu, né? Que Isaías está pregando desde o capítulo 1, mas por que esse chamamento? Porque agora a confirmação da graça de Deus, olha aqui, diz assim, Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tá vendo? No dia que morreu um dos reis lá, né, de Israel, ele disse assim: eu vi o Senhor. Viu aonde? Assentado, olha aí. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto, tá vendo? Um alto e sublime trono. Ele viu Deus aonde? No alto. Ele não está dizendo como é que ele viu ou deixou de ver. Porque se eu estou lá, eu pergunto. Se ele fala isso na minha frente, eu pergunto: como você viu o Senhor? Viu como? Você saiu voando? Não, ele não fala. Ele diz: eu vi o Senhor, né? Assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Que manto? O manto de Deus deveria ser grande, né? Para encher um templo. E a cauda do seu manto enchia o templo. Aí você fica pensando assim: ó, Deus deve estar com um manto bem grande, né? Enchendo. O manto é tão grande que dá para forrar o templo inteiro. Não, ele está se referindo aqui ao poder. Ele está se referindo aqui ao poder de Deus. Né? Aí ele diz aqui, ó: serafins, que são anjos, serafins, olha a visão que ele está tendo. Ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono, né? Agora o detalhe aqui, ó. Vamos lá. Isaías 6:1.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja bem, ele está dizendo que viu o Senhor assentado sobre entendeu? Um alto e sublime trono. Ele não está dizendo que viu 3 tronos. Tá vendo? Aqui acaba essa farsa de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É, né? Se como eles dizem que existe a trindade, então deveria haver 3, né? Deveria haver 3. Deveria haver o trono de Deus, o trono de Jesus e o trono lá da pombinha que fica voando. Né? Não, ele não viu isso. Ele viu um trono. Tá vendo? Isaías 6, versículo 2. Aí ele diz assim: serafins estavam por cima dele. Quem que estava por cima desse trono? Os serafins, os anjos. Vai olhando os detalhes. Agora eu pergunto, como é que alguém pode estar em cima de Deus? Como é que pode estar um monte de anjos em cima de Deus? Se eles são os servos, são os ministros, eles têm que estar do lado ou embaixo, não em cima. Mas vamos lá. Isaías 6:2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, tá vendo? E com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. Quer dizer, se voavam é com as asas no meio, né? Quer dizer, eles tinham uma asa como se fosse a mão, né? Em cima, mais ou menos na altura do ombro. Tinha outra também no meio, né? Que voava. E tinha mais 2 asas nos pés, né? Quer dizer, 6 asas, né? 2 mais ou menos no ombro, outras no meio, né? E outra embaixo que cobria os pés. Com 2 asas, eles cobriam o rosto, né? Com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Isso Isaías está vendo. Tá vendo? E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tá vendo? Santo quer dizer separado, né? Algo separado, algo especial. E Isaías vendo tudo isso, né? Isaías 6, versículo 4. Aí ele diz assim: e os umbrais das portas se moveram. A porta se abriu, né? E a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que fumaça? No céu tem fumaça? Tem até esse aqui, tem nuvens, esse aqui que a gente olha para cima e vê. Quando ele fala fumaça, ele está se referindo a poder. Você está entendendo? Isso é energia, é poder. Essa fumaça que ele está falando, que muita gente não entende aqui, isso é energia, antimatéria. Como ele não conseguia descrever direito o que era aquela fumaça, ele chamou a energia, ele chamou de fumaça. Quando a porta se abriu, que ele viu essa energia, essa fumaça, ele disse o seguinte, Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, agora estou perdido. Ai de mim, agora eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Com certeza, né? Pessoalzinho rebelde. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Os olhos dele o quê? Viram o Senhor dos exércitos. Ele disse: eu sou pecador, eu habito no meio de um povo rebelde, um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Lembra que Deus disse para Moisés que nenhum homem jamais viu a face dele, e que se o homem visse a face dele morreria? Mas Isaías está dizendo aqui: os meus olhos, os olhos dele, viram o Senhor. Então ele ficou desesperado. Veja que até agora ele viu, Deus não se aproximou dele ainda. Né? Tá tendo toda uma preparação. Isaías 6:6. Quando ele teve essa visão, aí ele diz aqui, em Isaías capítulo 6, versículo 6.
Porém, um dos anjos voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que retirara do altar, que pegou no altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que tocou os teus lábios. Eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Tá vendo? Em outras palavras, ele está vendo Deus na frente dele, só que até agora Deus não falou com ele. Deus está esperando todo esse processo aí. Aí o anjo voou, quando ele começou a falar: meu Deus, eu estou contemplando a Deus, o que vai acontecer comigo? Aí um anjo voou, né? Foi lá no altar, né? Não é o altar do Macedo, não, tá? É o altar de Deus, né? Esses picadeiros que tem aí, não. Né? Um altar entre aspas, né? Foi altar porque é um lugar alto, né? Deus estava sobre um alto e sublime trono, tá vendo? Essa é a visão que Isaías está descrevendo. E o anjo foi lá e pegou uma brasa viva, né? Não é brasa morta, não, brasa viva. Porque tem brasa, você coloca lá o carvão para fazer o churrasco, né? Fica aquela coisa viva. Depois o carvão esfria, acabou, vira pó, né? Mas aquela era viva, né? E ele pegou uma brasa dessa, o anjo, e tocou na boca de Isaías, porque afinal de contas ele ia começar a falar com Deus, né? E ele disse: essa brasa vai tocar a sua boca e o seu pecado vai ser, a sua iniquidade vai ser perdoada, e o seu pecado, aliás, as tuas iniquidades, as tuas obras da carne, né, que ele quis dizer, né, serão expiadas, serão perdoadas, e o teu pecado, né. Veja o detalhe, ele tirou de perto de Deus, de onde estava Deus, essa pedra. Essa pedra tem um símbolo, é simbólico também, né? Essa pedra representa Jesus, a pedra de tropeço, né? Para aqueles que não creem nela. Né? Ele foi lá e pegou essa pedra, né? Como fazia os judeus na época de Moisés, né? Era um perdão ali, era uma iniquidade que foi tirada provisoriamente, porque afinal de contas Deus o estava levando ali à sua presença para lhe dar ordens expressa, diretamente, sem negócio de sonho, de visão, de conversinha de outros profetas, de outras pessoas. Não, Deus queria falar com Isaías pessoalmente. Mas para que Deus pudesse fazer isso, Deus teria que fazer uma expiação provisória pelo pecado dele. É como o povo de Israel fazia, quando pecava, ia lá diante do sacerdote, né? Aí o sacerdote matava um animal, e aí pegava o sangue daquele animal e aspergia sobre a pessoa. E a pessoa provisoriamente ali era perdoada dos seus pecados. Mas depois ela cometia outros, e aí elas começavam a trazer mais bicho. Aí elas matavam mais carneiro, matavam mais boi. Aí chegou uma época que Deus não estava aguentando mais, não quero mais saber de boi. Virou festa agora todo mundo pecando, e vem, traz um boi, mata, sacrifica o animal, né? O animal morre por você, porque o sangue daquele animal, a vida que estava naquele animal, perdoava provisoriamente aquele pecador. Então, se fosse pedra, mesmo essa pedra do altar aqui, não era um perdão eterno, aquilo era um perdão provisório, uma limpezazinha, porque ele estava diante de Deus. Porque pedra não tira pecado de ninguém. A água não tira pecado de ninguém, entenda. Se essas pedras do altar tirassem pecado de alguém, então Deus mandava um anjo encher a mão de pedra, descer aqui na terra e jogar essas pedras vivas sobre todo mundo, acabou. Não precisava ele vir aqui se vestir de carne, morrer na cruz, passar por tudo que ele passou aqui. Né? Uma pedra daquela já tirava o pecado de todo mundo, tá vendo? Aquilo ali é um símbolo mostrando que aquele que está do lado daquela pedra ali, que está rodeado daquelas brasas vivas, tem poder, é quem viria depois se vestir de carne para realmente fazer a remoção total e completa do pecado. Você está entendendo? Então tudo isso está acontecendo aonde? No terceiro céu. Depois nós vamos falar o que é esse terceiro céu. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. É no terceiro céu, é em outra dimensão. É que ele está tendo essa visão. Né? Aí ele diz: depois disto, ouvir a voz do Senhor. Tá vendo? Depois que o cara deu a limpeza lá, o anjo falou: toma um banhozinho aí primeiro. Aí, é como se dissesse assim: toma um banho primeiro que você tá sujo. Depois que você tomar um banho, venha falar com o Senhor. Né? Ainda, depois disto, né? Depois de toda essa cerimônia, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma pergunta. Deus disse. Imagina Deus perguntando isso no céu. Né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não está mandando ninguém, tá vendo? Deus não está obrigando ninguém.
O que aconteceu lá no céu? Deus tem trilhões e bilhões, insondáveis legiões de anjos, inclusive esses serafins aqui, esses aí devem ser os grandão, né? O chefão, né? Dos ministros de Deus, né? É essa aí que protege a gente aí, que anda com a gente também, que livra a gente de um monte de coisa, né? E você imagina o céu inteiro em silêncio. Imagina se um anjo daquele não queria... Por que os anjos ficou calado? Por que todos os anjos do céu ficaram calados quando Deus fez essa pergunta? A quem enviarei? Enviarei aonde? Lá na terra, lá no meio do povo judeu. A quem enviarei para ir anunciar o que eu quero que anuncie? E o céu inteiro, todo mundo quieto. Imagina, ia aparecer um monte ali, né? Lá no céu não tem puxa-saco, né? Mas com certeza um anjo poderoso daquele diria, né? Envia-me a mim, Senhor. Esse mesmo que pegou a brasa mesmo dizia, manda eu. Mas você vê, por que é que os anjos ficaram tudo olhando, né? Tudo calado, né? Ficaram tudo em silêncio. Por quê? Os anjos sabem que o evangelho não pode ser pregado por eles. Eles auxiliam os homens a anunciar o evangelho, mas eles não têm o direito de pregar o evangelho. Lembra que o apóstolo Pedro disse lá? Que os anjos de Deus anelam, prescrutam quando a gente está falando de Deus, do evangelho. Porque quando nós estamos falando do evangelho, da graça de Deus, nós estamos revelando os pensamentos de Deus. Que esses anjos que estão do lado de Deus nesse exato momento, eles não sabem o que Deus está pensando. Mas quando através de nós, Deus anuncia a graça, porque é o Espírito Santo que está em nós, que anuncia a graça para outras pessoas, os anjos também escutam. É como se eles estivessem lendo a mente de Deus. Quando Deus fala por nós, ele não sabe o que está se passando na mente de Deus, mas nós sabemos, porque nós temos a mente de Cristo. A mente de Deus está ligada à nossa mente. Então, quando nós abrimos a boca, que anunciamos a graça, os anjos ficam tudo sorrindo, né? Poxa, olha aí o que o Senhor está pensando. Está usando lá o fulano, o filho dele lá para falar. Eles estão olhando para Deus e eles veem a gente falar do evangelho, eles ficam olhando, né? É isso que o Senhor está pensando? Aí, por isso que Pedro disse, eles anelam ouvir, né, quando a gente está anunciando, né, que você é o mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, salvo para sempre. E os anjos lá, tudo feliz, né? Porque os pensamentos de Deus estão passando através de nós. Aquilo que eles não conseguem ouvir da boca de Deus, eles sabem que Deus está ali, mas ele não tá. É como você está vendo uma pessoa, mas você não sabe o que ela está pensando. Mas se a pessoa falar, você sabe o que ela está querendo se expressar. E como é que esse Deus se expressa? Através de nós, porque o Espírito dele está sobre nós. Por isso os anjos ficam maravilhados. Né? Veja que maravilha, meu amigo. Você é um filho de Deus e você está aí escravizado na mão de Macedo, na mão desses homens aí, né? Silas Malacheia, Valdemir, o Pé de Feijão, RR. Você está aí fazendo campanhas, votos, sacrifício, dando todo o seu dinheiro, enriquecendo esse sistema religioso, quando você tem o privilégio, né? Dado por Deus, de ser chamado filho de Deus, de ter a mente de Deus, a mente de Cristo. Nem Isaías teve isso. Isaías estava como um tipo de uma barreira, de uma proteção. Isaías devia estar assim como uma parede de vidro. Não é que ele foi lá na presença de Deus, se ele vai lá, ele morre. Mesmo no céu, mesmo com a boca, com a pedra ter tocado a boca dele, ele não foi. Então Deus protegeu ele, a mão de Deus, o poder de Deus, fez uma barreira para que Deus pudesse falar com ele. Né? Deus disse para Moisés, nenhum homem que tenha vida à minha face fica vivo. Né? Mas ele estava dizendo, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, um trono. Então Deus diz, depois de tudo isso, a quem enviarei? Como ele viu que ninguém respondeu nada, e o céu estava em silêncio, aí ele falou, envia-me a mim. Manda a mim, Senhor. Era justamente o que Deus queria. Veja que Deus não obrigou você. Você vai descer lá e vai falar isso, aquilo outro. Não. Deus não obrigou. Deus fez uma pergunta, a quem enviarei? Aí ninguém respondeu nada, ele disse, envia-me a mim. É isso que você tem que dizer. Agora, envia-me a mim, Senhor, para anunciar a tua graça. Não é para fazer a obra de Deus, não, que ninguém está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita pelo Senhor Jesus Cristo, por Ele mesmo, há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, na conta de Deus, meia hora atrás. Ele já foi feita a obra dele. Quando a gente fala assim, há 2000 anos atrás, você pensa que é um tempo distante. Não, para Deus não existe tempo. É como se ele fizesse uma hora atrás isso aí. Quando ele disse está consumado. Isaías 6, capítulo 8, aí ele diz assim, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós? Nós quem? Irmão, você não acabou de dizer que só tinha um trono? Só tinha um Senhor? Ele está falando nós? Nós quem? Os anjos?
que é que os anjos têm a ver com isso? Os anjos não têm nada a ver com isso. Ele está falando com outra pessoa. Que outra pessoa que ele está falando? Não é estranho? É aí que muitos líderes religiosos, né, muitos PhDs de teologia, né, que entendem isso pela letra, eles acham que Deus está falando com Jesus. Né? Aí, como tem lá em Gênesis dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, mas se só existe um Deus, ele está falando com outra pessoa? É, irmão, ele está falando com Jesus, que é o filhinho dele, que está do lado. É assim, mas o filho dele está no colo dele? É, pode sentar no colo porque é pai, né? Jesus está no colo de Deus porque só tem um trono. É, né? E agora Deus fala, quem vai por nós? É, eu vou explicar isso no próximo vídeo. Você vai ver que Deus não está falando com ninguém que está do lado dele. Você vai entender o que é esse nós. Né? Vamos fazer um vídeo, voltar aqui nesse assunto e vamos mostrar para você. Guarda aí, deixa em stand-by aí. Coloca aí na estante esse nós aí que nós vamos explicar depois quem é esse nós que ele está falando. É? Ele diz aqui, e quem há de ir por nós? Então, Isaías 6,9, ele diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Isaías 6,9. Então disse ele, né? Vai e diz a este povo, ouvis e de fato não entendeis, vedes e em verdade não percebais. Quer dizer, veja que esse povo quem? O povo que estava lá embaixo, esse povo que ele está pregando desde o capítulo 1, né? Esse povo judeu que não obedecia, que estava há séculos, desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, desobedecendo a ele. Veja que Deus não chamou Isaías ali para mandar nada de conversinha não, de coisa boa não, porque coisa boa Deus já dava a eles 24 horas por dia. Deus está mandando dizer para eles, como vocês têm acesso à minha palavra, têm acesso a tudo, é protegido por mim, é guardado por mim, diante de todas as nações, e vocês não valorizam, então agora vocês vão ver uma coisa e não vão entender. Vou cegar vocês, vou endurecer o coração de vocês, vocês vão ficar só com essa Torá aí, só com essa letra, vocês não vão ter o direito de entender a minha graça. Eu vou dar a minha graça a outro povo estrangeiro, né? Que sou eu, é você, é o americano, o brasileiro, o jamaicano, o francês, o inglês, é isso que Deus está falando. Vocês não querem não? Vocês não me ouvem? Então agora eu vou cegar vocês e vou dar uma coisa melhor para eles, que é a graça. Eu vou transformar essa lei que eu dei para vocês, cumprir com cerimônias, lavamentos, tudo isso, eu vou destruir essa lei, essa lei que eu dei a vocês para cumprir na carne, vou transformar ela em espiritual e vou colocar na mente daqueles que não me conhecem, para que vocês vejam quem sou eu. Então, meu amigo, não perca o seu tempo. Você que chegar lá em Israel, pergunte quem é Jesus. Ele vai falar, não, Jesus é um cara legal, foi um bom homem, mas ele não é Deus, não. Né? O judeu, com todo respeito aos nossos irmãos judeus, que nós não temos nada contra católico, espírita, evangélico, judeu, nada disso, né? Isso até é uma coisa errada, essas pessoas aí que ficam com preconceito com as pessoas. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus, né? Eles não creem em Jesus, não é porque eles querem ou deixam de querer, não. Não adianta você ficar... Você pode passar o dia inteiro pregando para o judeu. Você não vai convencer ele. Poucos judeus irão se converter. E se você ler aqui em Isaías, poucos judeus irão receber a graça, né? Aí você vê, não é porque eles não querem, não. É porque Deus cegou ele, está dizendo aqui. Isso aconteceu nesse dia aqui, ó. Entendeu? Por isso que às vezes você fica pensando, pô, por que o judeu não acredita em Jesus de jeito nenhum? E os caras vão lá, né, quer abrir igreja lá para pregar o evangelho em Israel. Não, eles respeitam tal, mas não crê. Ah, mas por que ele não crê? Ele não é povo de Deus, é porque Deus não quer, Deus quer que você creia. Pois é, ele diz aqui, ó, olha lá, Isaías 6,10, engorda o coração deste povo, tá vendo? Endurece o coração desse povo. Né? Eu vou endurecer o coração deles, faz-lhe pesados os ouvidos, tá vendo? Você está falando, Jesus é Deus, ele não está nem aí, né? Ele diz aqui, fecha-lhe os olhos, tá vendo? Que olhos? Os olhos do entendimento, tá vendo? Não é que ele chegou lá e cegou todos os judeus estão tudo hoje cego aí, quer dizer, espiritualmente os olhos estão fechados. Eles veem você falar de Jesus, para ele não está dizendo nada. E diz aqui, fecham-lhe os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entenda com o seu coração. Eles não conseguem entender essa palavra, tá vendo? E nem se convertam. Então disse eu, a Isaías disse, meu Deus, vai endurecer o povo, esse povo não vai receber mais nada, mais visão, mas não vai receber mais nada, né? Porque eu vou me manifestar no meio deles e eles não vão me reconhecer, vão ficar de coração duro. É o que aconteceu com os principais sacerdotes, tá vendo? Porque eles mataram Jesus na cruz? Por causa disso aqui, ó.
e não se convertam a mim, porque eu quero que outros povos se convertam e não eles. Eles vão ficar debaixo da lei, escravizados lá e presos lá. Diz aqui, ó, Isaías 6,11. Aí Isaías perguntou, mas até quando isso, Senhor? Respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitante as casas e sem moradores, né? E a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada como carvalho, essa Bíblia é terrível, como a azedeira, né, que depois de se desfolhar, ainda, quer dizer, ou seja, ainda fica o toco. Deus está dando um exemplo de uma árvore e tal, dizendo que uma árvore toda cortada tal, ainda fica o toco. O toco é uma pequena parte dos judeus. Deus disse que ia preservar, e esses receberiam a graça. Não receberam os apóstolos lá no passado? Não receberam? Não houve centenas de judeus que se converteram? Nicodemos, Zaqueu, toda essa gente aí não se converteu? Essa é a pequena parte. E Deus disse que a cidade dali em diante ia ser desolada. Veja quantas guerras teve em Israel. Veja quantas coisas. Veja quantos povos escravizaram Israel. Israel estava 2000 anos atrás na mão dos romanos, né? Escravizado. Tudo desolado. Ele disse até que venha o dia, que foi o dia que ele se vestiu de carne, se fez homem, né? E se chamou Jesus de Nazaré. Né? Que os judeus olhavam e não entendiam. Por que não entendia que ele era Deus? Por causa disso aqui, tá vendo? Deus fechou o coração deles para que eles não entendessem. Entendeu? Então Deus fala que tudo isso vai acontecer, mas mesmo assim vai ficar uma semente santa, né? E dessa semente é que eu vou libertar eles, entendeu? Os judeus estão salvos? Estão salvos. Eles são povo de Deus, eles estão salvos também, já estão salvos. Deus prometeu a Abraão, Deus não é mentiroso. Eles já estão salvos, porém nem todos os judeus terão entendimento da graça de Deus, né? Nem todos terão entendimento da graça de Deus. Uma parte terá. Uma parte vai desfrutar da graça. Outra, a grande maioria não vai ter. Estão salvos, vão para o céu também, igualzinho a nós. Mas Deus fez isso. Então, você vai reparar que o que aconteceu com Isaías aconteceu com o apóstolo Paulo. E isso nós vamos falar no próximo vídeo. Porque o que tem a ver Isaías com o apóstolo Paulo? O que tem a ver esses dois homens? Nós falamos para você de Isaías, né? Nós vamos falar no próximo vídeo do apóstolo Paulo e você vai entender esses dois homens, o que está acontecendo com esses dois homens, qual é a história dos dois. E você vai ver que tem a ver, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para todo o planeta Terra. Um grande abraço a todos e até a próxima.